Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Eu sou o presbítero Clóvis e no vídeo de hoje quero refletir sobre a história de um rei de Israel que foi um dos mais perversos, um dos mais insanos, se não for o mais insano, o mais louco, o mais maldoso rei de Israel. Antes de começar essa reflexão, peço a vocês, fiquem com a gente até o final do vídeo, nos ajudem a divulgar esses vídeos, deem likes, compartilhem, nos ajudem a levar ao maior número de pessoas essas reflexões. Vou ler na tradução NVI, Nova Versão Internacional, e é o segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 18 em diante. Diz assim, a história está relatada no capítulo 21, então, do segundo livro de Crônicas. Diz assim: depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do segundo ano, tanto se agravou a doença que os intestinos saíram, e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Esse é o texto, né, no qual vamos meditar hoje. Então fala do reinado de Jeorão. E quem era Jeorão? Qual foi a época em que reinou? O texto diz que ele reinou 8 anos, e seu reinado foi de 848 a 841 a.C. Muito provavelmente ele já fora rei, um rei corregente junto com o seu pai Josafá, que também foi rei. E muito provavelmente de 853 até 848 a.C., Jeorão seguiu uma corregência, foi um rei corregente junto com seu pai Josafá. E Jeorão foi rei de Judá. Na época de Jeorão, o reino de Israel já estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte com a capital do reinado em Samaria, e o Reino do Sul, que era Judá, com a capital do reino ali em Jerusalém. E Jeorão foi filho de Josafá. E Josafá, falaremos disso em um outro vídeo, foi um rei que obedeceu a Deus, teve um bom reinado, serviu ao Senhor com todo o coração, teve alguns desvios, alguns erros, mas, no geral, foi um bom reinado em Judá. Foi um rei que buscou seguir a Deus com todo o coração, embora tivesse alguns deslizes, como todos nós, temos pecados e contradições, mas foi um bom reinado. E Jeorão era neto do rei Asa, também rei de Judá, que assim como Josafá, teve um bom reinado com alguns deslizes, mas, no geral, foi um bom reino. Foi um bom reino, o rei Asa construiu um bom reinado.
e foi um bom rei. E é interessante, a primeira coisa que notamos é que, embora fosse filho de Josafá, que exerceu um bom reinado, foi um bom rei no geral, e foi um rei que se esforçou para servir e obedecer a Deus, Jeorão segue um caminho totalmente diferente do seu pai Josafá. Porque Jeorão faz um reino, constrói uma vida totalmente insana e maldosa, muito diferente da postura de seu pai Josafá. Aqui aprendemos que, por mais que os pais sejam bons, os filhos seguem os seus próprios caminhos. Por mais que eu tenha tido bons pais, eu posso escolher caminhar por um caminho muito diferente e trilhar caminhos de maldade, caminhos de ódio, caminhos de violência. E é a história de Jeorão. Jeorão se casa com Atália, ou Ataliá em hebraico, e vamos fazer um vídeo também sobre essa mulher, que era filha de Acabe e Jezabel. Também não vamos falar muito, mas porque vamos fazer um vídeo também sobre Jezabel e Acabe. E Atália, sim, segue caminhos perversos, como os caminhos de sua mãe, que matou muitos profetas de Deus no Reino do Norte, que cometeu muitas loucuras em Israel. E Jeorão casa-se com Atália. No capítulo 18 do segundo livro de Crônicas, vemos que há um casamento, o rei Josafá se aliando a Acabe, ou seja, o rei Josafá, que era rei de Judá, se alia ao rei de Israel, e para afirmar essa aliança, eles decidem fazer um casamento que selava um pacto político. E esse casamento é do filho de Josafá, Jeorão, com a filha de Acabe e Jezabel, no caso a Atália, ou Ataliá, ou Atalia, como alguns pronunciam, E Jeorão se casa com ela, e o que acontece? A primeira atitude de Jeorão, após seu pai morrer e após o seu reinado estar firme, nós lemos, aqui no próprio capítulo 21 do segundo livro de Crônicas, versículo 4 diz assim: Logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Então, assim que ele fortalece o seu reino, o seu reinado, ele mata todos os seus irmãos à espada. Já comete um ato de extrema crueldade, de extrema maldade, de extrema loucura espiritual. Mata todos os seus irmãos à espada. Muito provavelmente por apego
exagerado ao poder, para que nenhum irmão seu o ameaçasse em seu cargo de rei de Judá. Nós já vemos aqui um homem obcecado pelo poder e que não media esforços para se manter num cargo de prestígio e de honra diante dos homens. Por amor exagerado ao poder, ele comete a extrema perversidade. Por amor exagerado ao poder, ele se torna extremamente desumano e mata seus irmãos à espada. Nós vemos que a atitude dele já é influenciada, claro, ele é perverso e se une a uma mulher perversa também, a Ataliá. E sabemos que Jezabel, mãe de Ataliá, mãe de Atália, né, vamos pronunciar aqui como no português, já havia matado muitos profetas em Israel. Já havia cometido muitas maldades, perseguindo os que serviam ao Senhor. E esse homem se casa com Atália e ele comete. Também por maldade, claro, por maldade própria, não apenas por influência de sua esposa, não. Claro que depois vamos refletir que a esposa participa dessa maldade, mas ele decide. Ele é o protagonista dessa história cruel e mata todos os seus irmãos. É no reinado de Jeorão que os edomitas se levantam contra Judá. Nós vemos isso também nesse capítulo. E os edomitas, no versículo 8, cercam Jeorão para combater o reino de Judá. Mas antes de falar disso, é interessante notarmos também que Jeorão não apenas mata seus irmãos, mas ele mata alguns líderes de Israel, alguns líderes ali do reino de Judá. Por quê? Também, muito conforme comentam alguns esse texto, muito provavelmente ministros e líderes que se opuseram às loucuras de Jeorão. Muitos líderes que se opuseram às suas decisões, até mesmo por casar com uma rainha do Reino do Norte, uma princesa do Reino do Norte, a Atália, e também pelas decisões que ele começou a tomar, decisões essas insanas e loucas. E os que se opõem a ele, ele mata. Como vemos aqui essa descrição, ele mata alguns dos principais líderes. E em seu reinado, então, os edomitas se levantam contra ele. Ele trava uma batalha, uma guerra contra os edomitas e perde. E Edom se torna independente de Judá, né? Ganha independência de Judá. Líbina também se levanta contra Judá. Ele guerreia contra Líbina e também perde essa outra batalha. E Líbina também se torna independente do reinado de Judá. O seu pai Josafá havia conseguido sucesso em outras guerras, mas por quê? Porque buscou o auxílio de Deus em suas batalhas, buscou a força de Deus em suas batalhas.
Quando estava começando a perder a guerra, Josafá clamou a Deus e Deus o socorreu e lhe deu a vitória. Então Josafá, seu pai, venceu algumas guerras por clamar pelo auxílio de Deus. E veremos isso num vídeo apenas sobre Josafá. Mas ao contrário de seu pai, ele vai guerrear sozinho. E não clama pela ajuda de Deus. Não. Ele não busca força de Deus, auxílio de Deus para vencer suas guerras. Mas cheio de ego, cheio de prepotência, cheio de presunção, ele guerreia sozinho, se sentindo autossuficiente. E perde as duas guerras que travou. Nas duas guerras, ele saiu delas derrotado. Aqui vemos o quanto necessitamos do auxílio de Deus nas guerras que travamos diariamente, nas lutas da vida. Precisamos buscar a força de Deus para conseguirmos enfrentar nossas próprias guerras e nossas próprias batalhas. E Jeorão perde. E o que acontece? No texto de Crônicas vemos uma carta que Elias, o profeta Elias, manda a Jeorão. E essa é a única menção de Elias aqui no livro de Crônicas. E nessa carta, Elias adverte Jeorão, dizendo: você não tem andado no caminho de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre, que irá piorar até que saiam os seus intestinos. E o que o rei adverte? O rei adverte, então, Elias, o profeta Elias adverte o rei e diz: por causa de suas maldades, você se desviou da minha justiça, Deus diz. Você não andou nos caminhos de bondade, de justiça, de temor, e você ainda fez o meu povo se desviar dos meus caminhos e seguir outros deuses, e seguir maldades e os caminhos dos reinos do norte, os caminhos dos reis do norte, os caminhos de Acabe, os caminhos de Jezabel, que eram caminhos de injustiça, de maldade, que também abandonaram a mim e seguiram a maldade ao seguir as suas idolatrias. Por conta disso, os seus filhos serão levados cativos, suas mulheres, os bens de seu palácio, e você sofrerá com uma grave enfermidade. E assim acontece no reinado de Jeorão. Os árabes, os filisteus, os etíopes invadem Judá, matam muitos filhos de Jeorão, matam muitos familiares de Jeorão, saqueiam o seu reino. Só fica Acasias, o único filho que lhe restou foi
outros parentes de Jeorão foram assassinados e levados cativos. E só restou a Jeorão o único filho, Acasias. E Jeorão adoece, uma doença em seu intestino, e a doença vai piorando, vai se agravando, a ponto de sair os seus intestinos, saírem para fora. E ele morre. E aqui que nós vamos ver a parte mais forte da reflexão sobre a vida de Jeorão. O ponto mais dramático de sua história, o auge de sua loucura, o auge de suas loucuras cometidas em Judá, deixaram para Jeorão um legado muito triste. E é aqui, o ponto principal da nossa reflexão. Fica justamente aqui, porque Jeorão morre. E o texto diz que ele foi sepultado, mas ninguém lamentou sua morte. Não fizeram nenhuma fogueira em homenagem a Jeorão, como era costume fazer aos reis, como era costume fazer e fizeram aos seus antepassados. O versículo 19 diz que não fizeram nenhuma fogueira em sua homenagem. Não queimaram incensos para ele, não acenderam fogueiras para louvar a sua vida, para celebrar o seu legado, como tinham feito aos seus antepassados. Sepultaram Jeorão na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Olha que triste legado Jeorão deixou. Primeiro é que não fizeram as cerimônias de honrarias, as cerimônias fúnebres que fizeram a seus antepassados, o acender fogueiras, o fazer uma cerimônia em honra ao rei, não fizeram. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Não deram a ele o sepulcro dos reis, não deram. E a parte mais triste, morreu sem que ninguém o lamentasse. Ele morre e ninguém o lamenta. Ou, na tradução da João Ferreira, esse texto fica ainda mais triste, ainda mais dramático. Vou ler a tradução João Ferreira de Almeida, uma tradução possível para esse texto. Diz assim: e foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. O povo não lhe queima aromas, não lhe queima incensos. É sepultado, mas não num sepulcro de reis. E ninguém o lamenta. Foi tão maldoso, construiu uma história tão ruim, tão cheia de maldade, de ódio, matou os próprios irmãos, era obcecado pelo poder, era obcecado pelos bens materiais, era obcecado pelo status do cargo, não mediu esforços, cometeu barbaridades, foi se perdendo de viver o amor de Deus em suas relações.
a bondade de Deus, a justiça de Deus em suas relações. E por fim morre, mas havia construído uma história tão ruim, teve tantas decisões loucas, palavras maldosas, atitudes cheias de violência e ódio, a ponto de partir e não deixar nenhuma pessoa que lamentasse sua morte. Ninguém lamentou sua morte. Não deixou para trás, queridos e queridas, saudades algumas. Não deixou saudade, morreu sem deixar saudades. Aqui fica para nós uma grande advertência, uma reflexão. A vida que estamos construindo, a vida que estamos levando hoje, as decisões que temos tomado nas nossas relações com nossos pais, com nossos filhos, com nossos cônjuges, vão deixar para trás de nós, quando partimos, as pessoas lamentarão a nossa morte, sentirão falta da nossa presença, da nossa vida, celebrarão o nosso legado com honra pela nossa história? Ou você está construindo um legado para morrer sem deixar para trás saudades algumas? Ou eu estou construindo um legado para não deixar para trás saudade alguma? Que triste alguém morrer sem deixar de si saudades. Ninguém que desejava, ninguém que morrer sem deixar para trás ninguém que sinta falta de sua presença e que deseje novamente estar com você, que deseje suas palavras, seu conselho sábio, suas atitudes, sua presença. Reflitamos nos dias de hoje, amigo, amiga. Eu espero que nós construamos um legado que deixe para trás muitas saudades, que deixe para trás uma história que possa ser celebrada com uma história digna de honra, digna de elogios, de louvor, uma história que se construa na justiça, na bondade, na generosidade, a ponto de pessoas sentirem a nossa falta, se entristecerem por saudade de nós, mas ao mesmo tempo se alegrarem pelas lembranças que deixamos nelas. É o que eu desejo a você, meu amigo e amiga, que você construa um legado que ao partir desse mundo para a eternidade, que ao partir para junto de Deus, você deixe boas lembranças na alma dos que amam você. Que você deixe lembranças, que você deixe para trás pessoas que amam você e pessoas que sentirão sua falta, que lamentarão sua ausência, pessoas que se alegrarão pelo legado que você deixa para trás, mas pessoas que também se entristecerão por você não estar presente e desejarão, almejarão que Deus proporcione um reencontro com você na eternidade, na nossa vida eterna depois da morte. É o que eu desejo a você, é o que eu desejo a mim, amigos e amigas. É o que eu desejo a você. Algumas vezes eu falei, já trouxe uma palavra
em cultos fúnebres, em cultos memoriais, e de pessoas que deixaram para trás saudades. E falei justamente isso. O bom é que a pessoa partiu, mas construiu um legado tão bonito, uma história tão bela, que deixa para trás o pranto, a tristeza de muitos que sentem a saudade. E esse é o legado de vidas bem vividas, esse é o legado que as pessoas que constroem uma bela história deixam para trás. Mas ao mesmo tempo, pessoas assim, elas deixam essa tristeza da ausência, mas ao mesmo tempo a pessoa que se lembra delas também é fortalecida pelas boas lembranças, pelas boas memórias e pela força de um legado belo construído segundo a beleza de Deus, em amor e justiça. Reflitamos hoje, reflita hoje, meu amigo, minha amiga. Reflita sobre suas decisões, sobre as atitudes que você tem tomado, sobre as palavras que você tem tomado nas suas relações. Reflita, você tem construído uma história, um legado que vai deixar muita saudade? Ou assim como Georão, você está construindo uma história que não vai deixar para trás de si saudades algumas. Não vai deixar para trás de si nenhuma saudade. Que nós não sigamos o caminho de Georão. Que Deus nos ensine e nos ajude a seguirmos um caminho totalmente diferente do caminho de Georão. É o que peço a Deus hoje, que Deus realize assim na minha vida e na sua vida. Na minha vida e na vida de todos, que amigos e amigas que hoje, é o que eu desejo a você, que hoje escuta, que hoje assiste esse vídeo. Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus.